o investidor brasileiro ele está muito mais esperto, ele está muito mais maduro com todas as informações que estão sendo colocadas. Seja uma questão, uma discussão de ajuste fiscal, né, de um governo ter que economizar mais do que arrecadar, ou seja, numa discussão mais ampla sobre o processo de economia. Sobre as reações do mercado financeiro à turbulência econômica e política aqui no Brasil, eu converso agora com Rafael Figueiredo, analista da Clear Corretora. Como é que tem sido aí até o atendimento de vocês aos clientes? Bom, o atendimento tem sido na maneira de prestar o maior número de informações possíveis, né? Eu acho que o mercado viveu um período de extrema volatilidade, nesse momento até diminuiu um pouquinho, ou seja, a volatilidade traduz em estresse, né? Em função de diversos noticiários, desde questões policiais da Lava Jato, como também questões políticas que vão conduzir o processo de política econômica para, eventualmente, mudar a dinâmica do mercado. Então, por um lado, em termos de atendimento, para os nossos clientes tem mostrado, tentado passar o máximo de informação possível, especialmente do ponto de vista de expectativa, para preparar o nosso investidor para o que vem pela frente. E o que vem pela frente, possibilidade de ganhos? Então, na verdade, o que a gente precisa avaliar nesse momento é que são duas coisas principais. A primeira é que o impeachment está dado para o mercado. Eu acho que a questão política ela está cada vez ficando menor do impacto disso no preço de mercado. Bom, mas se está dado, o que o investidor precisa olhar agora, a partir de agora, para tomar as suas decisões a partir de hoje em diante? Esse novo governo que está vindo, quais são o programa de política econômica que ele vai adotar e que tipo de prioridade ele vai dar para a redução da dívida pública. Eu acho que o maior impacto do poder de decisão de política econômica hoje é decidir a trajetória, como ele vai lidar com a trajetória da dívida pública hoje. Eu acho que é isso que vai fazer o preço andar um pouco mais, é isso que vai fazer os investidores ficarem ainda mais animados. A gente está num momento de bolsa, de mercado, que ele está totalmente descolado da economia real. A economia real aponta um PIB com crescimento negativo de 3,5% para 4% no consenso de mercado, com a inflação fora do teto da meta, uma taxa de juros ainda elevada, mas a bolsa está subindo. Então significa que existe alguma expectativa de mercado em cima disso. Essa expectativa é que a mudança de política econômica, com a prioridade em reduzir a dívida pública para poder animar o mercado, trazer a confiança, principalmente do ponto de vista do investidor internacional. A gente está vivendo um momento hoje que há taxas de juros negativas no Japão, há um programa de incentivo por parte do Banco Central Europeu. Então há uma abundância de dinheiro no mercado internacional e que o Brasil tem sido um colchão para receber esses recursos. O dólar um pouco mais fraco vai fazendo com que as commodities se fortaleçam, então o índice Bovespa está se favorecendo com isso. Então são dois movimentos. Primeiro, do ponto de vista político, o governo Temer, que está vindo aí apontar como ele vai fazer para fazer com que o governo gaste menos e arrecade mais, como ele vai para fazer isso, para reduzir a dívida pública, atrair a confiança de volta dos investidores internacionais e também dos empresários brasileiros. E, por um outro lado, existe um excesso de liquidez no mercado lá fora, que está fazendo com que o dólar fique cada vez mais fraco, como a gente pode se aproveitar desse movimento de abundância, principalmente no mercado de commodities, a Vale, minério de ferro, a própria Petrobras está subindo bem. E aí é legal falar sobre esse assunto, porque ainda essa semana eu fiz um estudo para tentar entender um pouco esse último rally que aconteceu, que muito foi colocado como rally do impeachment, né? De mudança de governo, então vamos comprar a bolsa porque a perspectiva vem de melhora, mas não foi apenas isso, né? O estudo que eu fiz foi comparar o comportamento do petróleo, do tipo Brent, que é negociado em Londres, com o Ibovespa negociado em Nova York, o EWZ. E eu achei uma correlação de preço do Ibovespa com o petróleo de 90%, que em estatística a gente chama na correlação de R2, é o quadrado. Essa correlação, ela mostra que 90% das oscilações do Ibovespa negociado em Nova York
é representado pela oscilação do petróleo. Diretamente falando, se o petróleo sobe, o índice Ibovespa sobe. Se o petróleo cai, o Ibovespa cai. E, então, essa relação tem sido importante agora nesses últimos dias para dar um balizamento de comportamento de preços, né? Por que essa correlação? Porque que está acontecendo o seguinte, o dólar tem ficado cada vez mais fraco no mundo inteiro, porque é uma perspectiva que não vai subir juro no mercado americano, pelo menos agora nesse início de segundo semestre. Se isso acontecer, vai ser mais para o final do ano. Então, com o dólar mais fraco, faz com que as commodities fiquem mais fortes, né, e ganhem valor. E uma dessas seria o petróleo. O mercado brasileiro, tradicionalmente, ele é bem comoditizado, se é que eu posso usar essa palavra. Ele tem uma grande relação com o mercado de commodities, das empresas ligadas à siderurgia e mineração e, no caso, a área de óleo, petróleo, a Petrobras, que são empresas que têm grande impacto no índice Bovespa. Seja por um pouco de valor de mercado, outro em relação ao peso mesmo, o peso que essas empresas têm no Ibov. Então, essa combinação faz com que essa relação, né, de commodities com o Ibovespa fique muito forte. Eu fiz esse mesmo estudo para o mesmo período do ano passado e a relação era de 20%, né, ou seja, 20% das oscilações do petróleo traziam impacto no Ibovespa. Só que dessa vez agora está em 90%, algo que eu nunca vi. É um comportamento, para mim, muito fora do padrão da normalidade, mas levando em consideração o petróleo, que caiu bastante, vem uma recuperação muito forte, e o próprio minério de ferro também, que é um pouco da resposta até do que está acontecendo na China, de sustentar um pouco a desaceleração da economia. Essa combinação tem trazido os fatores positivos para atrair recursos para o mercado brasileiro e fazendo com que o Ibovespa, de fato, mostre esse resultado aí de mais de 25% no ano de 2016. Voltando a falar de crise e instabilidade, se tudo isso foi muito ruim para a economia real, gostaria de uma avaliação sua do impacto disso para o mercado de capitais aqui no país. Olha, a minha avaliação porque no início do ano a gente pregava muito aqui para os nossos clientes, quanto pior e mais transparente forem os problemas, melhor. E por que isso? E aí a avaliação que eu faço hoje, eu acho que o investidor ele amadureceu muito de uns tempos para cá com o comportamento do que a gente tem visto na política e na discussão, no debate de política econômica. A gente está vivendo um momento de até um pouco de intolerância política, de um governo para cá, outro governo para lá, mas o fato é que esse debate, pouco antes, na minha avaliação, pouco antes foi feito. A gente tinha muito mais influência no mercado internacional, a Bolsa oscilava porque era petróleo ou porque os Estados Unidos faziam tal movimento, o S&P 500 subia ou caía. Hoje a gente tem uma avaliação, quer dizer, o investidor brasileiro ele está muito mais esperto, ele está muito mais maduro com todas as informações que estão sendo colocadas. Seja uma discussão de ajuste fiscal, né, de um governo ter que economizar mais do que arrecadar, ou seja, numa discussão mais ampla sobre o processo de economia, uma discussão ampla de, olha, a dívida pública está indo para níveis que não são insustentáveis, e se continuar assim, a gente vai continuar a perder grau de investimento. Então, assim, eu estou avaliando que o investidor, até o pessoa física, de todas as esferas, ele está mais preparado para os movimentos que vêm por aí pela frente. Então, eu faço um resumo de que eu me coloco até numa posição mais otimista, embora tenha muitas dificuldades aí em termos de cenário, de interpretação, mas eu me coloco numa posição bem otimista, porque eu acho que esse amadurecimento e um pouquinho de direcionamento de política econômica por parte do governo vai fazer com que venha atrair novos investimentos e a gente vai ter um mercado cada vez mais robusto. Rafael Figueiredo, muito obrigada pela sua participação, por mais essa participação aqui para a Educascope TV. Obrigado, foi um prazer. Prazer é nosso. Luciane Miranda para a Educascope TV.